Bom dia. Eu queria começar lembrando que o Telesaúde, além aqui das teleaulas, temos também as teleconsultorias. Então, na teleconsultoria você pode tirar dúvida tanto das aulas, como também dúvidas em geral e ter uma segunda opinião nos casos clínicos, com especialistas da sua área ou de outras áreas. É só entrar no site do Telesaúde e clicar nesse ícone que é de teleconsultorias, tá bom? A aula hoje é sobre o tratamento dietético da obesidade infantil, então sempre lembrando aqui que como o Telesaúde ele é focado para vários profissionais, então eu trouxe uma aula que não é específica só para nutricionista, mas de uma forma geral. Vamos falar um pouco sobre o tratamento dietético, mas sobre o tratamento e prevenção da obesidade infantil. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Raquel, eu sou nutricionista graduada aqui pela UFG, fiz residência em Brasília, na ESCS, no Sistema de Saúde lá do Distrito Federal, e sou servidora do Distrito Federal desde 2009. Sou mestre em ensino aqui pela Faculdade de Medicina da UFG e sou consultora em amamentação, trabalho com nutrição infantil, nutrição materna infantil, já há alguns anos. E sempre que eu falo em obesidade infantil, eu gosto muito de destacar que a obesidade ela é uma doença crônica. Então, a obesidade é uma doença, que é uma doença de etiologia multifatorial, ela é complexa e ela resulta de um balanço energético positivo. O que significa isso? Que tem mais ingestão do que gasto energético, e ela é caracterizada e diagnosticada pela avaliação do excesso de gordura corporal. Então, eu acho muito interessante nós, como profissionais de saúde, termos essa clareza, para a gente passar isso para a população. Porque é muito frequente a gente escutar assim, não, ele tá gordinho, mas ele é super saudável, tá tudo bem, os exames dele estão bem. Então, assim, a doença, por que a obesidade é classificada como uma doença? Porque ela provoca um estado, que a gente fala que é pró-inflamatório, então, que aumenta muito o risco, de doenças cardiovasculares, doenças crônico-degenerativas, e ela é classificada como uma doença. Então, não tem como a pessoa falar, não, ele tá gordinho, claro que aí, vai precisar de um diagnóstico, nutricional, mas ele é saudável? Não, porque a própria obesidade, a partir do momento em que ela está instalada e que ela é diagnosticada, ela é classificada como uma doença, certo? Então é importante a gente ter essa clareza para a gente passar, essa ideia, aos poucos para a população, para que comecem a entender melhor o que é a obesidade, os riscos e como isso é prejudicial, para a criança e para esse adulto no futuro, e a gente começar a conseguir combater de uma forma mais eficiente, certo? Então, as etapas envolvidas na terapia nutricional, eu destaquei como mais importante a prevenção, porque prevenir é muito mais fácil do que tratar, o tratamento da obesidade, principalmente na infância, é um tratamento difícil, desgastante, que está muito relacionado com o emocional, abala muito, a família. E então nós temos que agir sim muito mais na prevenção, e evitar que temos que ter que chegar nesse tratamento. O tratamento ele passa por uma avaliação e diagnóstico nutricional, intervenção nutricional e esse acompanhamento. E como a gente vai ver, ele não é exclusivo do profissional nutricionista, ele precisa, e ele demanda que uma equipe, todo um tratamento multiprofissional para ter sucesso, até inclusive a parte dietética, para ter sucesso, precisa desse acompanhamento multiprofissional. Então, como a gente falou, ela é uma doença multifatorial, e como é que é feita a prevenção? Então, para falar de prevenção da obesidade, é muito importante a gente destacar aquele período dos 1000 dias, que vão desde a concepção até os 2 anos de idade. Então, esse é um período, inclusive quem tiver interesse em saber mais, tem aula aqui que eu já dei falando, bastante sobre os 1000 dias, sobre o que ele é caracterizado, como que a gente pode atuar nesses primeiros 1000 dias para trazer mais saúde para a criança. Mas aqui nós vamos falar exclusivamente da questão da prevenção da obesidade. Então, a prevenção da obesidade nesse período, ela vem por meio da nutrição da mãe, então assim, da mulher que a gente fala, porque como 1000 dias está desde a concepção
até os 2 anos da criança, então uma mulher que já está bem nutrida, né, desde o momento da concepção. Então ele vai de uma alimentação saudável da mulher, da gestante, da lactante e do bebê, né, quando ele aleitamento materno exclusivo promove, né, uma proteção importante contra a obesidade e uma introdução da alimentação complementar saudável que vai aí até os 2 anos de idade com alimentos saudáveis e com uma demanda energética adequada, né, com a manutenção do aleitamento materno, né, no aleitamento materno continuado, a gente consegue uma prevenção importante da obesidade. Por quê? Porque esse período dos 1000 dias ele é um período em que acontece a expressão de genes. Né? Então, é um gene que pode se expressar ou não de acordo com o aspecto nutricional, né? De acordo com a situação nutricional daquela criança, daquela gestante. Então, quais são os fatores de risco para a obesidade na infância neste período? Né? Então, está relacionado com o IMC materno. Então, uma mãe obesa, uma gestante obesa, ela tem uma chance, aquele bebê tem uma chance maior de ser obeso, né? Tanto na infância quanto na vida adulta. O excesso de ganho de peso na gestação também vai promover esse risco aumentado. A diabetes gestacional, o uso de fórmula infantil, né? Então o leite de vaca, né, que está presente nas fórmulas infantis, ele aumenta as chances de obesidade tanto na infância quanto na vida adulta, mas também pela proteção que o leite materno dá, né? Não é simplesmente que o uso da fórmula infantil, sim, o leite de vaca foi comprovado que ele tem esse efeito de indutor, né, da obesidade, mas o fator protetor do uso do leite materno também está incluído aí nesse uso de fórmula infantil. Quando acontece uma alta oferta de energia e proteína para a criança, né, para o bebê. O ganho de peso rápido, né, que muitas vezes acontece, principalmente para os prematuros, né, que existe essa vontade de que a criança ganhe peso muito rápido, então é feita uma oferta elevada de nutrientes e a promoção desse ganho de peso muito rápido pode levar à obesidade, tanto na infância quanto na vida adulta. A introdução precoce de alimentos, então antes dos 6 meses de vida, e a disbiose, né? Que a disbiose nada mais é do que uma alteração na microbiota intestinal, quando nós temos uma redução das bactérias que são benéficas e um aumento das bactérias que são patogênicas. Então, esse cuidado é importante da questão do ganho de peso, da questão também da falta de ganho de peso, né? Então, crianças que têm restrição de crescimento intrauterino ou que nascem prematuras, eles podem também ter que a gente chama de um fenótipo poupador, que aumenta as chances dele ter obesidade na infância e na vida adulta. Então, principalmente quando é influenciado por esse ganho de peso rápido, né? Então, quer dizer que é um bebê que já tem essa tendência de poupar, né? Por isso que a gente fala que é fenótipo poupador. O bebê que teve uma restrição de crescimento intrauterina ou que ganhou pouco peso, também, né, por ser prematuro, ele tem essa tendência também para obesidade, porque muitas vezes a gente pensa, não, né, que aquele bebezinho nasceu pequeno, ele ganhou pouco peso, ou ele nasceu prematuro, ele tem essa tendência de ser magrinho. Não, é o contrário, né, ele pode desenvolver, a obesidade, ele tem um risco maior de ser obeso. E então, como a gente já falou, essa alta oferta de nutrientes com o propósito de acelerar o crescimento, né? E o que pode predizer também? Além da obesidade, a dislipidemia e a diabetes tipo 1, tá? Então é interessante que os bebês prematuros, pequenos para a idade gestacional, ou que tiveram restrição de crescimento, que esses bebês sigam uma curva própria, né? Então é preciso respeitar as individualidades. Né? Então, é importante não querer que essa criança atinja rápido a curva, né, adequada para a idade. É sempre importante a gente ter consciência da idade corrigida também para os prematuros, né, de que precisa ser respeitado quando vai fazer avaliação nutricional. Tá? Então, isso é importantíssimo para que aquela criança não desenvolva essa predisposição da obesidade. Então, eu trouxe esse artigo, né, só para destacar o que a gente já falou. Né? Então, ela fala da nutrição nos primeiros 1000 dias, na origem da obesidade infantil. Né? Então, o que ele fala? Que um ambiente adequado, né, tanto no período pré-natal,
o aleitamento materno, né? Então está bem destacado aqui, tá vendo? O período pré-natal, o aleitamento materno em detrimento da fórmula infantil e uma alimentação complementar adequada, eles são fatores de prevenção que podem, né, ser feitos, né, nesses primeiros 1000 dias para reduzir a obesidade infantil. E aí a gente fala nesse tripé da prevenção e do tratamento, né? Então, é importante, tanto para a prevenção quanto para o tratamento da obesidade, uma alimentação saudável associada à atividade física e a criança brincar mais, né? E estar menos na frente das telas. Então, essa é a campanha do Ministério da Saúde de 2019, né? Então, o lançamento da campanha ele foi realizado lá no ENAM, né? Que é o Encontro de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável, eu estava presente. E assim, é uma campanha muito bonita, muito bem feita e muito interessante, né? Que quer trazer essa questão para a população, né? Então, que a criança precisa, além de ter uma alimentação saudável, praticar atividade física e passar menos tempo nas telas. Nós vamos discutir um pouquinho mais por que isso é tão importante. Então, a campanha é destinada para os pais, né, responsáveis, que trazem essa atenção, né, à obesidade infantil. Então, falando que as crianças que têm obesidade, têm a saúde comprometida, correm riscos de desenvolver doenças cardiovasculares, doenças nas articulações, ossos, diabetes e até câncer na vida adulta. Então, é importante prevenir, né? Então, como que a gente pode fazer essa prevenção? Através de uma alimentação saudável, e a campanha traz muita questão do guia novo da alimentação brasileira, né? Então, quer dizer, para ter uma alimentação saudável é importante você reduzir os ultraprocessados, né? Então, ter mais alimentos in natura e minimamente processados. Então, comida caseira, evitar esses macarrão instantâneo, bolacha recheada, molhos industrializados, misturas prontas, salgadinho de pacote, né? E privilegiar uma alimentação mais natural. Em relação à atividade física, é muito importante nesses primeiros anos de vida, né? Então, ele dá sugestões de brincadeiras, de jogos, brincar mais fora de casa ou mesmo dentro de casa, optar por essas atividades que têm, né, um gasto energético maior e ficar menos tempo no celular e na TV. Por quê? A criança que ela passa muito tempo na frente da tela, né, de telas, ela tem uma tendência de comer mais, né? E comer sem prestar atenção, sem perceber. Né? Quando você come sem prestar atenção, o seu corpo ele não se sente saciado. Né? E muitas vezes diferenciar também o que é fome, né? Fome como sensação física de fome, que deve ser atendida, e as fomes emocionais, as fomes relacionadas com o tédio, né? Que a criança tem muito, assim, né? Isso é nítido que a gente percebe em período de férias, em período agora de quarentena, né? Então, assim, as crianças, elas comem mais nesses períodos em que elas estão entediadas. Então, é importante oferecer, né, e dar ideias para a criança de atividades que elas podem fazer fora das telas, mas mais do que isso, limitar o tempo, né? Então, o tempo adequado, ele está relacionado com a idade também, né? Crianças menores de 2 anos não deveriam ter acesso a esse tipo de tecnologia, assim, de tela, de luz, celular, videogame, né? Então, a partir de 2 anos, vai aumentando progressivamente a recomendação até que no máximo 1 hora por dia, né? Então, a gente sabe que as crianças estão ficando muito mais do que 1 hora por dia na frente das telas, né? Claro que muitas vezes a gente vai conversar isso com a família, precisa de primeiro você se conectar, né? E você ter empatia da família para poder trazer esse tipo de informação, né? Sempre de uma forma que você traz responsabilidade e não culpa, porque sempre que a gente vai abordar uma família nesse sentido, ela fala, mas eu preciso trabalhar, eu preciso limpar a casa, eu preciso uma série de coisas que as famílias usam a TV, né, esse tipo de distração para poder conseguir executar, né? Então, mais do que impor, talvez tentar que essa mesma família busque soluções, né? E, então, muitas vezes a criança participar mesmo daquela atividade, né, daquele trabalho que a mãe está realizando, né? Então, dá alguma responsabilidade para a criança em termos, né, de limpeza da casa e tudo, que desde as crianças muito pequenas já pode ter atividades adaptadas, né, que ela pode realizar. Então, é importante que muitas vezes essas soluções partam da própria família, né? Porque o profissional de saúde trazer essa solução, sempre, muitas vezes ela vai ser
é rejeitada. Então é importante a gente puxar deles, né, e trazer a questão da responsabilidade da família e não de culpabilizar. E a gente vai falar agora de algumas taxas, né, do CISVAN de 2019, que também são dessa campanha, que 15,9% das crianças menores de 5 anos elas já têm excesso de peso, né, o que é muito preocupante. E um dado que foi até bom, né, que 54,5% das crianças hoje estão em aleitamento materno exclusivo no Brasil e 51,6% em aleitamento materno continuado, né, que é o aleitamento materno, que a gente fala maior do que 6 meses, né, esse termo ele tem mudado com o tempo, né, a gente não fala mais em aleitamento materno prolongado, né, que dá a impressão de que é alguma coisa que está passando do limite, não, né, então é importante que ele seja continuado depois dos 6 meses. Então, hoje nós temos uma taxa aí de 51,6%, né, então quer dizer, estamos aumentando as taxas, porque a última pesquisa de 2013, né, da pesquisa Nascer Saudável, essa taxa estava em 38%, tá? Isso aí é um avanço que tem que ser comemorado, porque como a gente já viu, o aleitamento materno exclusivo e continuado, eles contribuem, né, para que o excesso de peso seja reduzido, mas quer dizer, quase 16% das nossas crianças menores de 5 anos ainda é muito preocupante, nós vamos ver que a taxa ainda é bem maior, quando a gente fala no geral das crianças, né? Então, hoje, 3 de cada 10 crianças entre 5 e 9 anos no SUS estão acima do peso, né? Então, muito alto. 16% com sobrepeso, 8% com obesidade e 5% com obesidade grave. Então, realmente é um problema de saúde pública grave, né? Que precisa ser combatido. E como é que a gente pode fazer isso? Então, no Brasil é cada vez mais precoce o consumo de alimentos ultraprocessados. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse conceito, apesar de eu já ter falado dele aqui algumas vezes, mas um alimento, vou dar alguns exemplos para vocês. O que é um alimento ultraprocessado? Um alimento ultraprocessado é que lógico, ele é um alimento industrializado, mas mais do que isso, ele é adicionado de gorduras, ele é concentradíssimo em gorduras, em açúcar ou em sal, né? Ele tem uma quantidade grande, né, que a gente fala acima de 5 elementos que não são possíveis de reproduzir em casa, né? Não tem como a gente fazer esse alimento em casa, tá? Pelo tipo de substâncias e componentes que ele tem, né? Então são alimentos que são hiperpalatáveis, né? Ou muito salgados ou muito doces, né? Ou que tem uma quantidade de gordura alta, né? Porque a gente sabe que a gordura ela dá essa sensação de sabor, né? Agradável. E então o que eles fazem? Eles alteram o paladar da criança, né? E essa criança ela vai se tornando cada vez mais seletiva e ela vai querendo cada vez mais esse alimento. Ele é como se fosse um alimento que talvez seja uma palavra forte, mas é isso mesmo que ele faz, né? Ele é um vício, né? Então a criança fica muito adaptada àquele tipo de alimento e aceitando menos dos outros tipos de alimento, tá? Então, hoje, por incrível que pareça, 49% das crianças entre 6 meses e 24 meses já receberam algum tipo de alimento ultraprocessado, né? Então é um dado grave, né? Então, quer dizer, ainda existe um erro de conceito, né? Que precisa ser revisto aí nessa alimentação complementar, mas muito mais do que um erro de conceito, né, das pessoas às vezes não saberem o que é o alimento ultraprocessado e oferecerem para a criança, também uma mudança de hábito da família, tá? E uma conscientização para entender o que é, né, a importância desse período, né, e como adotar medidas para combater esse tipo de alimento nesse período, tá? Então, 33% das crianças entre 6 e 23 meses já receberam algum tipo de bebida adoçada, ou seja, refrigerante, suco de caixinha ou achocolatado, tá? É um dado também muito expressivo. E quando a gente fala de crianças de 5 a 9 meses, é mais alto ainda, né? Então, 68% já receberam algum tipo de bebida adoçada, como refrigerante, suco de caixinhas e achocolatados. 62% têm o hábito de comer, né, macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou biscoitos salgados. E 62,7% o hábito de fazer refeições em frente à TV. Então, nós temos um caminho longo aí, né, de ir revertendo essa situação e esse modelo que é tão prevalente na nossa cultura, né, no nosso ambiente. E é isso.
Então, entendendo um pouco a classificação dos alimentos, né, o alimento in natura é aquele que vem direto da natureza, né, de plantas, animais, sem sofrer alterações. O minimamente processado é o alimento in natura que sofre alterações mínimas, então, assim, adição de algum ingrediente culinário, então, pouca alteração. O ingrediente culinário processado são produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza que são usados para criar preparações, né? Então, por exemplo, a manteiga, o azeite. E os alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outra substância a um alimento in natura ou minimamente processado. E os ultraprocessados são formulações industriais, então feitas de substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar, amido, proteína, derivados de constituintes de alimentos, como gordura hidrogenada, amido modificado ou sintetizados em laboratório, inclusive, né, que nem é alimento mesmo. Então, outro exemplo que a gente pode dar de ultraprocessado, para ficar mais fácil de entender, é aquele suco de pozinho, né? Então, ele não tem a fruta lá, muitas vezes ele nem tem a fruta. Então, ele é sintetizado. Então, a ideia é que até os 2 anos de idade, na alimentação da criança, tenham só alimentos in natura ou minimamente processados. Então, não é para ele, né, claro, os ingredientes culinários, mas não é para ter alimento processado e não é para ter alimento ultraprocessado. Então, é zero, né? Zero de processados e zero de ultraprocessados. Não é para receber suco, não é para receber açúcar nesse período. Então, cuidar, né? A campanha traz, né, que cuidar dos brasileirinhos é a prioridade do Ministério. Então, a gente cuida do desenvolvimento, da formação de hábitos alimentares, da manutenção da saúde e do crescimento. Então, sempre que a gente fala em plano dietético, né, tratamento dietético, é importante a gente sempre considerar, né, que essa criança está em desenvolvimento e em crescimento, mas também em formações de hábitos saudáveis. Então, quais são os 12 passos para a alimentação saudável, né? E aqui falando na criança menor de 2 anos, né? Então, na prevenção, então como que a gente atua para reduzir a obesidade? Então, em primeiro lugar, a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até os 2 anos de vida, né? Então, assim, o aleitamento materno ele fica até os 2 anos ou mais e ele é exclusivo até os 6 meses. A partir dos 6 meses, somente os alimentos in natura ou minimamente processados, tá? 3, água em vez de bebidas adoçadas, então é zero suco, tá? É a água. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam sobre a questão da água de coco, tá? A água de coco, ela tem, né, um açúcar natural, que é a frutose, então assim, ela pode ser oferecida para o bebê, mas ela não pode ser oferecida no lugar da água, tá? Então assim, não vou dar, meu filho não gosta muito de água, eu vou dar água de coco todo dia, agora como se fosse água. A gente não pode fazer isso porque o coco, além dele ter carboidrato, né, ele tem sódio, ele tem potássio, então ele não é um substituto da água, tá? Ele é para ser dado de vez em quando. E também não precisa, né? Assim, só se você tiver vontade de dar de vez em quando, tudo bem, você pode dar, tá? Mas não, ele não como o suco, né? O suco ele é contraindicado para crianças menores de 6 meses, tá? Então, a comida deve ser amassada, quer dizer, ela não deve ser peneirada, ela não deve ser batida, não é sopinha rala, tá? Então, é a comidinha, que pode ser inclusive a mesma da família, que vai ser adaptada para essa criança. Então, é zero açúcar até 2 anos, né? Então, zero açúcar e zero de suco também. E sem alimentos ultraprocessados. Então, o que significa isso? Bem prático, assim. Posso dar uma bolacha maisena para uma criança? É menor do que 2 anos? O que vocês acham? Não, né? Então, assim, é uma coisa muito frequente no nosso hábito. Aquela bolacha creme cracker e a bolacha maisena, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade depois de olhar o rótulo, né, com os ingredientes da bolacha maisena, ela contém açúcar, tá? Ela é um alimento processado, então não deve ser oferecido para criança. O aspecto 7, né, é que a gente, para facilitar e favorecer essa alimentação saudável e torná-la mais prática, que a criança coma da mesma comida de toda a família, né? Então, para a criança ela vai ser adaptada, a carne vai ser bem picadinha, vai ter um pouco mais de molho, né? O arroz vai ser um pouquinho mais molhadinho, amassadinho, né? Então, ela vai ser adaptada ali naquele início e vai evoluir para que até 1 ano de idade a criança já esteja recebendo a mesma comida. É muito importante que a hora da alimentação seja um momento de afeto, junto com a família. A gente precisa de tornar esse momento um momento de
de prazer, de comunhão, de encontro, tá? De alegria. E aí a gente tira essas crianças das telas, né? Para isso também. E é importante a gente ter atenção aos sinais de fome e saciedade da criança. Então é muito importante aqui, para proteger a criança contra a obesidade infantil, evitar aquele hábito de forçar a criança a comer. Ou de pedir para ela, não, só mais uma colherzinha, come só mais um pouquinho, come senão a mamãe, a titia vai ficar triste. Não, a gente tem que estar atento aos sinais de que a criança já está satisfeita e respeitar. Porque aquela criança ela já nasce com uma capacidade inata de autorregulação, principalmente a criança que é amamentada, né? Ela mama sempre aos sinais de fome. Então, quando ela começa a querer mamar, né, em livre demanda, a mãe oferece o peito, ela mesma encerra, né, ela dá o momento de quando ela está satisfeita. Então, ela nasce com esse instinto. Então, é importante que na alimentação complementar os pais saibam respeitar, né, que a criança ela tem, né, o momento dela de saciedade. Então, muitas vezes acontece da família ter uma expectativa muito grande de que a criança precisa de um volume muito grande de comida, né, e querer que aquela criança coma o volume todo, né, tudo que a família, que a mãe, que a cuidadora colocou no prato, tá? Então, isso aí é um fator de risco para a obesidade, né? Nós devemos combater esse hábito de querer forçar e de chantagear, de prêmio, né? Se você comer sei lá, esse alimento aqui, eu vou te dar um doce, alguma coisa de sobremesa, né? Então, quando a gente faz isso, a gente não só faz com que a criança não respeite o sinal de fome, não respeite a sua própria fome, a sua própria saciedade, como a gente também rotula aquele alimento que a criança não aceitou como ruim e favorece o outro alimento, né? A gente dá, valoriza, né? Supervaloriza as sobremesas. Então, é um hábito que a gente deve combater também. Então, o passo 10, higiene na preparação dos alimentos. 11, alimentação saudável também fora de casa. Então, sempre que for sair, né, em vez de comprar um alimento industrializado, pode, por exemplo, se for na hora dos lanches, levar uma fruta. Se for preciso comer em casa mesmo, em vez de optar por um fast food, por um sanduíche, optar por uma alimentação caseira, né, um restaurante self-service, por exemplo, que seja comida de verdade. E o passo 12, que é importantíssimo, é proteger a criança da publicidade de alimentos. Então, assim, a criança ela não entende muitas vezes que a propaganda não é verdade, né? Então, eles entendem toda a propaganda como verdadeira. E muitas vezes eles associam, né, que quando tem bichinho, quando tem personagem, aquele alimento a um alimento voltado para a criança, né? E muitas vezes aqueles alimentos não são. Eles têm açúcar, eles têm corante, eles têm conservante, eles têm, às vezes, adoçantes. Então, é importante a gente proteger da forma que a gente puder, né? Então, menos televisão, se possível, quando for no mercado, evitar aquelas prateleiras que tem publicidades e explicando para a criança aos poucos, né? Se puder não levar no supermercado, é a melhor opção. E em relação à avaliação nutricional da obesidade, né? Então, segundo a OMS, a obesidade ela aumenta pela mudança de disponibilidade e tipo de alimento consumido, associado com uma diminuição da atividade física, o que leva a um desequilíbrio energético. Então, hoje nós temos um problema que é muito mais preocupante, a obesidade, do que a desnutrição. Por quê? Porque existe um aumento da disponibilidade de alimento associado com uma diminuição da atividade física das crianças, né? Então, o que levou muito a esse desequilíbrio energético, com esse balanço energético positivo, que ele é visualizado e revertido esse depósito de gordura, né, no corporal. E como consequência, né, a obesidade, esse depósito de gordura corporal, são observados um desenvolvimento precoce de doenças crônicas como resistência à insulina, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, distúrbios psicológicos e também a obesidade na vida adulta. Então, com muita frequência a gente tem observado esse tipo de alteração na criança, né? Então, a alteração de colesterol total, resistência à insulina. Muitas vezes a gente já observa até aquela acantose nígrica, que é quando o pescocinho da criança fica mais escurecida. Então, tem sido observado com a frequência com que tem aumentado essas prevalências de obesidade. Então, o diagnóstico, como que ele é feito? Ele depende do peso, altura e da composição corporal. Né? Então, na atenção básica, nas escolas, né, e de uma forma geral, esse diagnóstico ele pode ser feito por meio das curvas da Organização Mundial da Saúde, as curvas novas, né, que foram lançadas em 2006, 2007,
Então, como uma forma de triagem, né? Então, para poder saber iniciar o tratamento, né? E encontrar esses grupos de risco, né? Então, é importante que esse diagnóstico seja feito em todas as crianças devem ser pesadas e avaliadas. Então, esse peso, né, deve ser monitorado com frequência e deve ser tratado com prioridade, né, para que se interrompa a evolução da obesidade. Quanto antes é feita essa avaliação, né, e descobre-se que essa criança está em risco ou já está em obesidade, atuar com agilidade, com urgência. As causas da obesidade infantil, elas também são ambientais e sociais, e não apenas individuais e familiares. Então é importante a gente ter essa consciência, né, de entender a obesidade como multifatorial, né, e combater isso. Então, segundo a OMS, para a prevenção de sobrepeso e obesidade, as melhores práticas elas devem incluir sempre uma combinação, né, como a gente falou lá no tripé: dieta, exercício físico e estilo de vida, né? Então, alimentação saudável, atividade física e redução das telas, que são voltadas para o crescimento e para o desenvolvimento saudáveis. Então, as seguintes recomendações devem ser observadas, como a gente já falou. Todas as crianças devem ter peso e altura avaliados. O aconselhamento nutricional ele deve ser utilizado como abordagem geral para os cuidadores das crianças. Então, todos os profissionais que têm a oportunidade de aconselhar uma alimentação saudável devem fazer, né? Então, o aconselhamento sobre atividade física também deve ser feito a todas as crianças atendidas na atenção básica. E deve ser prescrito um plano alimentar nos casos de excesso de peso, que é atribuição específica do nutricionista. Então, qual o papel da atenção básica à saúde? Reforçar essas ações como promoção do aleitamento materno, introdução da alimentação adequada, né, alimentação saudável e práticas corporais de atividade física, intensificar a avaliação e monitoramento do ganho de peso, a velocidade de crescimento da criança, também o monitoramento do peso das gestantes e também da mulher, né, a retenção de peso no pós-parto e o hábito alimentar dessa família como um todo. Então, avaliar o consumo alimentar das crianças, das gestantes e, caso necessário, realizar uma anamnese mais detalhada, né? Então, muitas vezes, para conseguir entender como é esse hábito alimentar, é importante essa anamnese mais detalhada. Então, realizar o manejo da obesidade infantil com uma abordagem integrada dos profissionais de saúde, né? Então, é sempre importante esse atendimento integrado, né? E que a gente estreite essa comunicação com os pais, os responsáveis da criança, em risco ou que já apresente o quadro de obesidade. Então é importante estabelecer um vínculo, uma relação de confiança, tá, de vários profissionais que vão ser importantes no tratamento dessa criança. E é importante sempre, né, que a nossa abordagem seja acolhedora, seja empática e resolutiva, né? Então a gente trabalha com foco em soluções. E evitar esse discurso, né, dessa abordagem que é culpabilizadora da obesidade, na qual as crianças e seus responsáveis são vistos como os culpados por essa condição de saúde, como preguiçosos, desmotivados, né, para a adoção de práticas saudáveis. Então é interessante que a gente, dentro da consulta, consiga separar, né, entender que a responsabilidade ela é diferente de culpa, né? Então os pais eles precisam entender que eles são os responsáveis pelo tipo do alimento que tem em casa, né? Então a gente fala muito assim: pai é responsável pelo que a criança vai comer, por quando a criança vai comer, né? Então são os horários, e onde a criança vai comer, que é na mesa, junto com a família, longe da televisão. A criança, ela vai inicialmente, né, quando a gente está falando em prevenção, ela vai definir o quanto ela vai comer, né? Então, principalmente ali na alimentação complementar, que ela não vai ser forçada a comer mais do que o que ela quer. Então, é muito importante que o pai se responsabilize pela qualidade, né? Pelo o que a criança come, porque a gente vê muito assim: ah, não, eu dou isso para ele porque é só isso que ele come, né? Ah, não, ele só quer comer tal coisa, né? Então é uma frase frequente. Os pais têm essa tendência de tirar de si a responsabilidade e transferir aquela responsabilidade para a criança. Então é importante a gente trazer de volta essa responsabilidade para os pais, né? De que quem vai comprar o alimento, quem vai permitir que o filho coma ou não é o pai. Então, eles têm muito isso com salgadinho de pacote, né? Eu falo muito, olha, então ele não vai comer se não tiver. Ah, mas ele vai ficar com fome? Vai, ele vai ficar com fome e depois ele vai comer outra coisa, o que tiver,
né? Então é importante que tenha disponibilidade desses alimentos que são saudáveis em casa, tá? E essa responsabilidade é dos pais, de disponibilizar o alimento e de orientar, né? Então se a criança está fazendo compra do alimento em casa, na cantina, né? Se a criança está fazendo compra do alimento fora de casa, é importante dar também a responsabilidade para a criança. Filho, ó, você vai poder comprar seu alimento desde que você saiba comprar o que é adequado, que é isso ou isso. Né? Então, se você não estiver comprando desses alimentos, aí o papai vai ter que mandar de casa. Então, assim, tem que ver quais são as técnicas que você pode, que a família pode utilizar, que façam sentido para a família. É importante muito dentro do nosso atendimento que a gente retire isso deles, né? Que isso parta deles e não da gente, a solução. Né? Porque quando a solução parte da família, é mais garantido que ele consiga aplicar ali no dia a dia. Tá? Então é importante a gente alertar os responsáveis pelas crianças sobre os obstáculos que podem dificultar a alimentação adequada e saudável, como publicidade, o marketing, o tipo de alimento que vende na cantina da escola, né? Então tem vários obstáculos que a gente precisa enfrentar junto. Identificar precocemente os fatores de risco familiares para o desenvolvimento da obesidade na criança, não quer dizer quando tem genética na família, né? Então, os fatores de risco do que a criança pode ter, né? Então, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, dislipidemias, determinados tipos de câncer e outros fatores. Eu acho que sempre que a gente fala nessas doenças crônicas, é importante também, da mesma forma como a gente vai tratar a obesidade, que é tentar explicar para a família que a obesidade é uma doença, é importante a gente explicar também, muitas vezes, que a diabetes é uma doença, que a doença cardiovascular é uma doença, que a hipertensão é uma doença, porque a dislipidemia, porque existe muito uma visão de que essas doenças, elas são naturais do envelhecimento, né? Então, como se quem envelhece naturalmente vai ter ou diabetes, ou uma doença cardiovascular, ou hipertensão arterial, como se fosse inerente ao envelhecimento. Né? É importante as pessoas entenderem melhor que isso não precisa necessariamente acontecer junto com o envelhecimento, tá? E que é possível, sim, ter um envelhecimento mais saudável, né? Então, não é porque a avó tem diabetes, mas aí a pessoa pensa assim, a avó tem diabetes porque ela é velha. Então, não, né? Então, é importante a gente cuidar, né, da saúde das crianças. Para quê? Para que essas crianças, para prevenir esse tipo de aparecimento de doenças na vida adulta. E o papel da escola, né? Qual é o papel da escola aí na prevenção e no tratamento da obesidade? Apoiar a vigilância alimentar e nutricional dos educandos, né? Com base nas normas de vigilância alimentar e nutricional da atenção básica do SUS. Quer dizer, então, essa triagem, né? Essa avaliação, peso, medida né? E colocar na curva para avaliar, isso pode ser feito na escola, tá? Então, oferecer uma alimentação saudável sem a presença de ultraprocessados, promover a construção de hortas, apoiar as ações de educação alimentar e nutricional, reforçar a presença de alimentos saudáveis na alimentação escolar, então proibir a venda de alimentos ultraprocessados nas cantinas da escola, coibir a venda de alimentos ultraprocessados no comércio no entorno da escola, então aqueles carrinhos, aquelas barraquinhas, se você puder, né, assim, coibir de alguma forma a existência daquilo na proximidade da escola. Então, instituir alguns mecanismos de orientação dos pais dos responsáveis, né? Então, cartilha, às vezes folheto, às vezes fazer uma atividade junto com as crianças para que elas entreguem para os pais, né? Então, no que diz respeito de como que tem que ser aquele lanche, né? Tanto na cantina quanto preparado em casa, né? Então, no que diz respeito à quantidade de colesterol que ele tem, de gordura saturada, sal, açúcar, com esse objetivo de assegurar uma dieta mais saudável. Aí, inserir na educação nutricional como uma temática transversal nas disciplinas a educação nutricional, né? Então, sim, conhecer mais, ter mais informação sobre o que é uma alimentação saudável, ampliar a promoção das atividades físicas programadas, manter esse envolvimento ativo da família com a escola, né? Então, uma família que participa, que está presente, que sabe do que está acontecendo lá dentro. E em relação ao tratamento nutricional, né? Então, em relação à prescrição dietética. Não é indicado no tratamento do indivíduo obeso a simples restrição alimentar por meio de dietas restritivas, né? Então, assim, fazer uma dieta restritiva, principalmente para uma criança, isso traz um risco grande de transtorno alimentar e prejuízos psicológicos, né? Então, tem que ser feito de uma forma gradual, tá? A mudança do hábito alimentar, de uma forma continuada, né? Então, por isso, a importância desse acompanhamento da família, tá? Então, a educação nutricional, ela sempre deve envolver o indivíduo e a família
porque não faz sentido, né? Assim, a família ela tem que comer junta. Então, para a criança ter uma alimentação saudável, o quê? A família toda precisa de mudança, né? Então, precisa de mudar o hábito familiar, precisa de mudar a compra do supermercado, né? E é importante a gente ter muita clareza de que a simples informação, ela não vai trazer uma mudança de comportamento. Ah, então é impossível fazer essa mudança de comportamento? Só com a informação, sim, né? Então, por isso que eu tenho falado aí muito que tem que trazer essa solução tem que vir da família, né? E a família tem que estar envolvida e tem que querer, né? A mudança de comportamento em primeiro lugar, né? Tem que estar motivada para essa mudança de comportamento, tem que entender a importância, né? E o porquê, e tem que fazer sentido para eles mesmo essa mudança de comportamento. E é um passo a passo, né? É um dia a dia, é um acompanhamento. Tá? Em relação ao tratamento nutricionais, é muito importante que a gente solicite nesses exames laboratoriais. Então, como nutricionista, a sugestão é pedir colesterol totais e triglicerídeos, né? Num acompanhamento maior, multiprofissionais, então vai ser realizada uma quantidade bem maior de exames, né? Para avaliar glicemia, resistência à insulina, o funcionamento metabólico dessa criança. Então, dá para expandir a quantidade de avaliações, exames laboratoriais que são realizados, mas como nutricionista ali, pelo menos colesterol total e triglicerídeos, né, a gente deve avaliar e analisar. E estratégias de intervenção nutricional, tá? Então, como é que a gente vai atuar? Na criança até 7 anos de idade, a gente vai sempre propor manutenção do peso, né? Então, eu vou propor o quê? Que aquela criança, ela não vai perder peso, ela vai manter aquele peso e que o crescimento da criança é que vai fazer aquele peso se adeque à estatura, né? Então, a estatura fique adequada para o peso, tá? Então, a ideia é não promover perda de peso, tá? Se a criança, ela tem de 7 ali até antes da puberdade, a gente pode propor perda de peso de até 2,5 kg por mês, tá? Então, claro que sempre essas avaliações vão ser feitas de forma individual. E se ela está ali perto do estirão, né, da puberdade, que a gente vai avaliar pelo estágio de Tanner, manutenção de peso por 6 meses, que será compensada também com o crescimento, tá? Então a estratégia muda de acordo com a idade da criança. Então, se é uma criança até 6 meses em aleitamento materno exclusivo, a gente não vai fazer nada, né? E não tem problema, tá? Tá aí de 6 a 24 meses também, a gente nunca vai propor perda de peso, né? Como a gente falou, até 7 anos é manutenção do peso, mas é sempre corrigindo o que é que pode ter de errado nessa alimentação. E o ideal é que a intervenção seja gradativa e realizada por etapas, né? Então, dessa forma, ela é mais eficaz. Então, o primeiro passo, né, é sempre essa avaliação nutricional, identificação, diagnóstico, né? Então, seria ali a avaliação. Quando a gente começa o tratamento, então, quando a gente fala em primeiro passo, seria uma mudança conceitual. Então, primeiro a gente deve... não necessariamente isso tudo vai ser feito em uma primeira consulta, tá? Pode ser que seja necessário mais de uma consulta para essa mudança conceitual. O que é uma mudança conceitual? É que a família comece a entender o conceito, né, do que é obesidade, quais as consequências da obesidade para a saúde da criança, como é que essa obesidade, como é que foi a gênese, né, como é que essa obesidade aconteceu, por que ela aconteceu, quais são os alimentos e os hábitos que estão sendo responsáveis por essa gênese da obesidade, né? Então, para começar a identificar ali quais são as primeiras mudanças que devem ser feitas, né? Então, esse segundo passo seria, então, uma restrição quantitativa, né? Então, a gente não mudaria ali de início o tipo de alimento, a qualidade do alimento, mas sim ir reduzindo as quantidades, né? Então, reduzindo a quantidade de alguns alimentos. E um terceiro passo, né, quando a família já tiver aderido, né, a essa restrição quantitativa, aí seriam as mudanças qualitativas, e é nesse momento que pode ser prescrito um plano alimentar, né, para aquela criança. Então, a prescrição dietética para perda de peso, né, a gente sempre deve considerar uma dieta hipocalórica, né, e aí vai ser uma dieta hipocalórica normoglicídica, de normo hipolipídica e normoproteica. Então, quer dizer, a criança vai ter tudo o que ela precisa para crescer de forma saudável, com uma restrição de caloria que vai favorecer a perda de peso, né? Então, existe uma tendência muito grande das famílias, né, quando a criança precisa de
de perder peso, de restringir alimentos. Falar, não, esse é proibido, por exemplo, não quer dar arroz, não quer dar batata, não quer dar macarrão, né? Então, dentro de uma dieta saudável, todos esses alimentos são permitidos, né? Então, trabalhar com essa questão do proibido é muito difícil, porque muitas vezes ela é o contrário, né? Então, assim, esse tipo de proibição pode fazer com que a criança valorize mais aquele alimento, quando ela queira, que ela come escondido, né? E isso é, inclusive, um passo, né? Um risco para depois trazer um transtorno alimentar. Então, assim, a criança, ela vai, dentro de uma alimentação saudável, poder comer de todos os alimentos, né? De qualidade melhor e uma quantidade menor, tá bom? E aí, algumas sugestões de metas de mudança de comportamento, porque a ideia aqui, né, principalmente quando a gente fala nesse segundo passo, na restrição quantitativa, é que as consultas, elas estabeleçam metas de mudança de quantidade e mudança de hábito alimentar, né? Então, assim, a cada consulta você vai estabelecer uma meta para a próxima consulta que aquela família tem que atingir, né? Isso como um passo, uma sugestão, né, na verdade. Uma sugestão de passo antes mesmo da prescrição dietética. Mas que também, né, claro, vai depender de como que é a conduta, podem andar juntas, né? A prescrição dietética já pode estar ali e pode ser estabelecida uma meta também para cada, associada com a prescrição dietética. Então, algumas sugestões, né, que eu trouxe de metas para mudanças de comportamento. Então, a ideia então, de comer sempre em companhia, né, com a família e sem estar com a televisão ligada. Utilizar o tempo livre em atividades ao ar livre. Então, diminuir o tempo gasto assistindo televisão, usando o computador ou jogando videogame. Evitar substituir as refeições por lanches rápidos e densamente calóricos e ultraprocessados. Então, para isso, a pessoa já vai ter que entender mais desses conceitos. E respeitar o horário das refeições, né? Então, pode ser uma meta que talvez, se a família ainda não tem isso, é uma sugestão de meta. Então, diminuir a ingestão de bebidas açucaradas. Né? Então, assim, eu já tive resultados excelentes simplesmente com essa meta. Né? Então, muitas vezes o suco, já existem inclusive artigos mostrando isso, né? De como que, por exemplo, uma caixinha de suco, ela pode ser responsável pela obesidade da criança. Né? Então, às vezes, uma caixinha de suco era o que estava passando ali do que a criança precisava. E aí, quando você analisa, né, o efeito daquela uma caixinha de suco ao longo dos meses, né, dos dias e dos meses, aquilo tem um impacto importante no peso da criança. Então, o ideal é que sejam metas alcançáveis. Né? Então, assim, a família ela tem que entender e achar que aquela meta ela é possível. Né? Então, por isso que eu falo que muitas vezes trazer que a meta seja estabelecida pela própria família, né? Então, que seja um acordo, é importante. Né? Então, ele tem que entender aquela meta como alcançável, né? E a partir do momento que ele alcança aquela meta, tem que ser comemorado, né? Tem que ser valorizado. Né? Então, sempre que estabelecer o que pode ser mudado e sempre valorizar, né, os ganhos na saúde, o bem-estar da criança e do adolescente. Então, essa é a ideia, né? E aos poucos a gente junto com aquela família naquele acompanhamento, conseguindo esses resultados, né? E também comemorar cada resultado que a gente consegue, ou de estabilização de peso, ou de perda de peso, ou de mudança de hábito. E é importante a família entender também que a partir do momento em que muda o hábito, né, tem que ser uma mudança ali, é muito difícil usar isso, assim, esse termo, porque quando a gente fala de para sempre, né, então, para sempre você não vai assistir televisão durante a alimentação, não, é interessante a gente, é importante a pessoa entender que aquele é um hábito que precisa permanecer, tá, mas ao mesmo tempo sem ter esse peso de que ele precisa ser para sempre, então de vez em quando, né, então às vezes a própria família vai estabelecer ali quando é que vão ser as condições em que aquilo vai acontecer, de assistir, de comer assistindo televisão, né? Então, algumas válvulas de escape, mas é importante eles entenderem que aquela mudança, né, por exemplo, de comer na mesa com a família toda junto, ela é uma mudança que precisa ser estável, né? Porque senão tudo que a gente conquistou, ele pode ser perdido, né? Se aquele hábito que estava causando a obesidade, ele retorna, né? Então, é importante que a família tenha clareza desses conceitos, né, de que a mudança de hábito ela precisa permanecer, né, ela precisa ser uma mudança permanente. E isso, então assim, eu quero deixar meu e-mail, né, o Instagram,
Se alguém tiver alguma dúvida aqui, ainda dá um tempinho para a gente tirar a dúvida agora. E lembrando sempre que as dúvidas elas podem também ser tiradas lá pelo site, né, do Telesaúde, pela teleconsultoria também, tá? E as referências, né, então eu usei o manual instrutivo do Programa de Prevenção, Controle e Tratamento da Obesidade Infantil, né, que é esse manual do Crescer Saudável, que ele fala da responsabilidade da família, da escola, da unidade básica de saúde, né, então o livro da Márcia Vítulo e a campanha do combate à obesidade infantil, que é do Ministério da Saúde de 2019, certo? Queria saber se vocês têm alguma dúvida ainda. Então, quem tiver dúvida, a gente já sabe, então, lá pela teleconsultoria, tá? Eu queria agradecer a presença de todos e muito obrigada.